O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a fisioterapia pélvica infantil e eu estou recebendo a fisioterapeuta pélvica Marielle Soares Graciano. Mari, um assunto muito delicado, mas que nós precisamos conversar porque é necessário, né? Em relação ao assédio sexual, que a gente sabe que existem crianças que sofrem, de que forma a fisioterapia pélvica infantil pode colaborar? Normalmente algumas crianças elas têm demonstrado tanto a parte urinária como a parte intestinal com alguma alteração e elas podem ter sido sim assediadas ou podem estar vivenciando algum tipo na verdade não é só um assédio ou um estupro sexual, mas às vezes, que nem a gente falou, a mãe introduzindo o supositório de uma forma agressiva, às vezes a criança tem uma coceira ou se sente úmida, depende da maneira como você aborda aquela genital dela, ela também se assusta. Então, existem vários tipos de você traumatizar uma criança na parte pélvica, então seja até mesmo na hora que você vai limpar ela no vaso sanitário, se você limpa com força, ou se você agride, já é uma forma de assédio e trauma. Então, na verdade, os traumas sexuais, com as lesões, com as penetrações indevidas, né? A pedofilia é um assunto grave. A gente percebe que existem, às vezes, coisas tão simples que nós, pais, não achamos que estamos fazendo por mal. E a gente, às vezes, acaba, assim, também machucando ou traumatizando, né? Quando uma criança reclama de alguma dor na parte genital, a gente tem que olhar com cuidado, tem que ver a cor, levar, consultar, né? Algumas crianças também se molham muito, né? A questão da friagem, a gente sempre discute isso muito com os pais também, apesar de não ter muita comprovação científica, mas a gente percebe que criança às vezes tem maior facilidade. Quem é que tem problema da parte de rins, né, problema renal, a gente pede para evitar um pouquinho mais e aquecer bastante a região genital. Mas quando uma criança tem um assédio ou um estupro, os pais podem contar com a fisioterapia pélvica para que eles não tenham nenhum probleminha com essa questão sexual no futuro, né? E principalmente porque as crianças, após um assédio, após um trauma, elas ficam mais tensas. Então, às vezes, elas podem reter gases, reter fezes, ter dor abdominal, às vezes machuca realmente a região íntima, né? Quando há realmente um trauma, às vezes até uma queda sentada, uma queda na bicicleta, uma queda no muro. Quem não caiu na infância, às vezes de perninha aberta, né, Gabi? Aquilo machuca e a região sofre. Então, quando há realmente uma lesão, a fisioterapia pode recuperar toda aquela musculatura, porque as crianças também têm períneo, né? Elas têm musculatura pélvica e essa musculatura é quem controla a saída das fezes, como soltar o xixi, como evacuar direitinho. Às vezes as fezes são muito grandes, tem crianças que fazem cocô que chega a entupir o vaso. Nossa. Né? A gente nem acredita como é que aquela criança fez eu sempre brinco com um cocôzão daquele tamanho, né? E às vezes até uma fezes muito grande acaba causando uma dor na região, às vezes um sangramento. Criança pode sim, às vezes já ter algum tipo de hemorroida, ou às vezes um prolapso de reto, né? Que dê tanta força, às vezes, né? Então, quando é um caso de trauma, é sempre mais sério, é sempre mais complicado, porque envolve um fator psicológico também. Então, muitos casos de atenção kids, na parte infantil, precisa de um acompanhamento psicológico também. Porque a gente precisa observar o que está acontecendo com aquela criança. Às vezes ela passou por alguma situação com algum parente próximo, né? Ou às vezes na própria escolinha. E aí ela tem medo, ou às vezes ela tem um envolvimento amoroso com essa pessoa que está assediando a criança, né? Muitas vezes quem assedia é bem próximo a ela. Então ela não entende se é por maldade ou não. Só que no futuro, às vezes pode dar alguma intercorrência, então, na questão da sexualidade. Tem muitas mulheres que têm dor na relação sexual, dificuldade para ser penetradas, dificuldades para ter orgasmo, porque muitas vezes na infância elas têm assoalho pélvico desde a infância muito tenso, muito hiperativo, um assoalho que teve uma lesão ou não, né? Quantas mulheres
são constipadas desde a infância. Nossa, e daí lá na idade adulta também não conseguem ter relação porque são constipadas, né? Então as pessoas que estão ouvindo, elas precisam saber que existe fisioterapia para aquela região, né? Para a região genital. E que um fisioterapeuta pélvico ele vai sempre melhorar a função da urina, das fezes e da questão sexual também. Certo, Mari, muito obrigada pela tua participação. Eu tenho certeza que para os pais, avós, tios, né? A gente sempre conhece alguma criança próxima da gente, com certeza ficou muito rico. Eu deixo esses últimos minutinhos para te divulgar onde tu atende, telefone para contato, para quem ficou interessado procurar o teu trabalho. A Clínica Urogin, ela está dentro do Praça Shopping, no 6º andar. É só dar uma ligadinha lá no 3632 4740. Pode marcar uma avaliação, tirar alguma dúvida. Também pode encontrar alguma coisa sobre fisioterapia pélvica infantil na rede social, né? E o tratamento não dói, tem um bom resultado. E principalmente para os pais que amam os seus filhos e que querem resolver o problema, é importante sim que eles tenham essa independência dos esfíncteres, que eles façam xixi, cocô direitinho nos lugares certos, até para que eles cresçam de forma saudável, né? E que eles tenham um futuro também importante. Certo, muito obrigada mais uma vez. Obrigada pelo convite. O programa Estação Saúde de hoje encerra aqui, mais uma vez com o look da Juliana Modas, com um apoio da Renata Calçados e da Delicata Acessórios. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem.